Na nossa vida relacional e pensando no relacionamento íntimo, nós passamos por diversas fases. E aqueles mais experientes podem fazer um esforço e lembrar. A fase onde você conheceu e trocou os primeiros olhares, e os olhares se transformaram em uma paixão, mais intensa ou menos intensa. Vão tentando rememorar aí. Aqueles que já transformaram o casamento em décadas vão ter um pouquinho mais de trabalho. E aquela paixão então se transformou em coragem para um contato, para um convite, se transformou em um namoro, e o namoro, por pouco tempo, por muitos anos, se transformou no noivado, e até que, enfim, o casamento. Depois que vocês casaram, passaram um tempo e chegaram os filhos, e o silêncio do lar acabou. Muito tempo cuidando de bebês e depois as crianças, onde além do barulho o estresse se multiplica de modo absurdo. Eles chegam à adolescência com seus questionamentos e com tantas demandas. Quando você tem adolescentes e crianças ao mesmo tempo, é quase uma prefiguração da grande tribulação, onde os pais e as mães correm de um lado para o outro e quase não se veem, e até que eles se tornam adultos, as demandas da universidade, e enfim, eles deixam o lar. É naquele momento onde quase 30 anos depois, pouco menos, pouco mais, espero que menos, um olha para o outro e se veem como no início. Apenas eles. É nesse instante onde se instala a síndrome do ninho vazio. E de acordo com a Time Magazine, existe um mercado crescente de terapias nos Estados Unidos para ajudarem pais que dedicaram com tanta energia 30 anos da sua vida para a família, no serviço para os filhos, e se veem sozinhos e percebem que ao longo dos anos eles se distanciaram. Já não há mais o mesmo afeto, a mesma intensidade, porque todo o tempo de qualidade foi dedicado de modo tão sacrificial na vida dos filhos, que sem perceber, eles deixaram de gozar de intimidade, de ter acesso ao coração do outro. Consequentemente, deixaram de ter prazer na relação. Razão pela qual muitos divórcios se configuram e acontecem nessa fase da vida. E a pergunta que me vem ao coração é: o que aconteceu? Como pessoas que começaram com tanto carinho, apreço, amor, dedicação, sonhos em comum, de repente se acham sem o apreço, sem a admiração e às vezes até sem o respeito um pelo outro. Qual foi o momento em que isso se iniciou? A maioria dos casais tem dificuldade de identificar este momento, mas o fato é que em algum instante na jornada da vida a dois, eles abandonaram o olhar cuidadoso e atencioso para os princípios e valores que deram início àquela união e que deveriam norteá-la em todo o seu caminho. E aí um caminho de reavaliação, um caminho de restauração se faz necessário. Isso não se aplica apenas ao casamento, mas em outros elementos também da nossa vida relacional. E quando nós olhamos para a nossa vida de adoração, podemos olhar para trás também no tempo cronológico e nos lembrarmos do momento em que nos apaixonamos por Jesus. Isso aconteceu porque Ele nos amou primeiro, nos dando um novo coração pelo poder do seu Espírito. E nós nos devotamos a Ele com toda a intensidade da nossa alma. Ato contínuo, fomos apresentados à sua noiva, a noiva de Cristo. E não apenas apresentados, passamos a fazer parte dessa noiva. E a relação ao longo dos anos, com os seus desgastes e demandas à semelhança do casamento, tende a nos levar para o mesmo caminho. Um caminho onde
o relacionamento se esfria, o prazer se esvai, a alegria de estar junto não é mais uma realidade. Quando isso acontece, o que fazermos? É com essa reflexão inicial que eu quero retornar à série de mensagens que a equipe pastoral começou semana passada, por título Relacionamentos Saudáveis. Nós vimos domingo passado pela manhã que nós necessitamos ter um relacionamento saudável com Deus, através de Cristo. Necessitamos ter um relacionamento saudável com nós mesmos, vimos no domingo à noite, e hoje nós então falaremos pela manhã sobre a necessidade de termos um relacionamento saudável com a noiva do Cordeiro, com a igreja de Cristo. Para isso eu os convido a abrirem as vossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo de número 9. Veremos a realidade de uma igreja que enfrentava tais desafios, lutas, demandas, perseguições, crises de identidade, e através dessa igreja nós queremos tirar lições preciosas para a nossa vida de relacionamento com a igreja de Cristo. Hebreus capítulo de número 10, nós leremos a partir do verso 19 ao 25, diz a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceridade de coração, ou com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos ler juntos os versos 24 e 25? Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar uma vez mais. Peça para Deus falar ao seu coração através da Escritura. Ó Pai, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão, porque nós poderíamos estar em tantos outros lugares, e pela nossa própria inclinação humana certamente estaríamos, mas o Teu Espírito nos atraiu a este lugar. Nós que aqui estamos, ou aqueles que celebram ao Senhor conosco pela internet, nós te pedimos, Senhor, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, ajuda-nos a compreender devidamente como nos relacionarmos com a Tua igreja de modo saudável. Nós oramos com gratidão em nome e para a glória de Cristo Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma carta com estilo literário único. Alguns tentam atribuí-la ao apóstolo Paulo, mas a forma como ela foi escrita diverge um pouco. Ela foi escrita para um público de fala grega e judaico. Há um consenso de que esta carta tinha como público-alvo prioritariamente judeus que se converteram ao cristianismo ou prosélitos que eram judeus e que foram alcançados pelo evangelho de Cristo Jesus e que faziam uso do Antigo Testamento traduzido para o grego chamado Septuaginta. Eles passavam um momento de muito desafio em sua fé. Diferente de alguns que, ao crerem em Cristo Jesus, tiveram um apoio e suporte de suas famílias, esta comunidade não. Eles sofreram muita hostilidade ao professarem a fé em Jesus, foram expulsos das suas sinagogas e, consequentemente, do seu ciclo de convívio relacional. A fé, então, sempre foi um desafio para essa comunidade. A maioria de vocês se lembram que, no primeiro século, esses cristãos que creram no Senhor, principalmente vindo de um contexto judaico, foram pressionados por outros
que creram em Jesus, mas afirmaram que a fé em Jesus não era suficiente e tentavam colocar obrigações da lei como um aditivo para a salvação, para a manifestação da salvação. Isso, de alguma maneira, tentava minar a fé desses irmãos e minar a boa relação deles na igreja, no convívio da igreja. Afinal de contas, os conflitos, eles, quando se intensificam, tendem a desgastar os relacionamentos. Ter boas relações, de um modo geral, em momentos de paz na vida e de bonança, não é difícil. A grande dificuldade e desafio é manter a qualidade dos nossos relacionamentos em meio aos conflitos. E essa era uma igreja que estava sob contínua ameaça e investidas de homens malignos. Nós temos uma primeira parte dessa carta, com uma ênfase prioritária na doutrina, na compreensão do que era a fé em Cristo, ou como era o relacionamento com Deus, não mais na estrutura do Antigo Testamento, na forma litúrgica, naquilo que nós chamamos de lei cerimonial, que eram os pré-requisitos, ou normas que Deus havia estabelecido para a adoração, e uma segunda parte, a partir do capítulo 10 até o capítulo 13, de aplicações e de exortações, para que essa igreja se mantivesse fiel. Então, diante deste grande cenário, irmãos, eu gostaria de olhar para o capítulo 10, a partir do verso 19, onde nós encontramos a tríade de fé, esperança e amor, como uma exortação máxima que o autor faz a esses crentes, para que eles pudessem ter uma vida de qualidade relacional como igreja. E olhando então para os Hebreus, eu faço a pergunta a todos nós que aqui estamos, ou aqueles que nos escutam: como, afinal de contas, mantermos ao longo dos anos e das décadas um relacionamento saudável com a igreja de Cristo? Como manter esta boa relação? E quando falo igreja de Cristo, eu quero destacar aquilo que a teologia sistemática distingue entre igreja visível e igreja invisível. Na igreja visível nós temos as instituições compostas por todos os homens que atendem os pré-requisitos formais e se tornam membros daquela igreja visível. Mas por igreja invisível, nós compreendemos que são todos os verdadeiros crentes que tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo, que provaram um novo nascimento e fazem parte também desta igreja institucionalizada. É importante fazermos essa distinção, porque o próprio Senhor disse que na igreja visível nós encontraríamos trigo e também joio. Nós teríamos ovelhas, mas também bodes. Eu espero que isso não seja uma realidade na vida da maioria, mas é uma verdade que não podemos negar nas Escrituras. Então, nesse cenário, e diante deste desafio, como manter uma relação saudável? Olhando para o texto, irmãos, nós percebemos que, em primeiro lugar, como igreja de Cristo, noiva, igreja invisível, nós precisamos confiar exclusivamente na pessoa e na obra redentora de Cristo. Para uma boa relação com a noiva do Senhor, nós precisamos ter uma confiança exclusiva naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Olhe novamente para o versículo 19, na exortação do autor, quando ele diz: tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Daí nós precisamos voltar um pouco àquilo que nós já mencionamos nas leis cerimoniais. O Deus Santo, que se relacionava com o homem no Éden, em plena comunhão, na viração do dia, em todos os dias ele estava ali. Após a queda, ele expulsa o homem do paraíso,
E o homem não tem mais este livre acesso, ele está morto espiritualmente, ele não tem prazer em Deus. Ele sabe que Deus existe, ele sabe que Deus é poderoso, a criação testemunha sobre isso, como Paulo disse, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, mas ele não nutre em seu coração, por si só, nenhum apetite por Deus. Deus, então, ainda lá no Éden, providencia a mensagem de redenção. Deus, em sua graça, demonstra que este homem seria redimido, resgatado por um pagamento de um preço. Ele mata animais, já apontando, e ali estabelece um meio através do qual o homem iria se achegar a Deus em culto, em oração, em confissão dos seus pecados. Animais deveriam ser sacrificados, o sangue derramado, porque o sangue simbolizava a vida, e todas as vezes que os homens se chegavam a Deus e matavam um animal inocente, pela culpa do seu próprio pecado, ele deveria refletir quão danoso o pecado é, capaz de tirar a vida de alguém que não tem culpa. Não que o animal em si trazia redenção para aquele faltoso, mas todos os animais sacrificados na antiga aliança apontavam para um plano de redenção, apontavam para um redentor prometido ali no capítulo 3, no verso 15, que nasceria da semente da mulher. Então isso se tornou regra de culto, isso se tornou um pré-requisito para a adoração. O problema é que ao longo dos anos, o povo de Deus, o Israel de Deus, se transformou isso num mero ritual litúrgico. Eles sacrificavam, eles queimavam a gordura de carneiros e bodes, mas o coração deles estava distante do Senhor, eles não confiavam no Senhor. A ponto de, em diversos lugares no Antigo Testamento, Deus dizia: olha, eu não quero o vosso sacrifício, eu não quero os vossos animais. Sacrifício agradável ao Senhor é um coração contrito, quebrantado. Deus estava dizendo: olha, vocês estão oferecendo um mero ritual, quando o coração de vocês está muito distante de mim. E Deus admoesta em tantos momentos, mas o fato é, irmãos, que aquele povo, que se dizia povo de Deus, que conhecia a lei do Senhor, que teve o acesso à revelação, passou a confiar no sacrifício que eles ofereciam, como se o perdão e a salvação viesse pela sua própria obra, pelo simples ato de oferecer culto e adoração, e através daquelas oferendas, pagar o preço pelo seu perdão. E Deus, desde lá do Antigo Testamento, disse: não é isso, vocês não estão entendendo, não são as vossas obras, não é o vosso sacrifício pessoal que traz acesso à minha presença. Isso aponta para a graça, para um favor imerecido, para uma promessa de redenção. Por isso, o escritor aos Hebreus, em diversos momentos, ele vai exortar e vai instruir esses crentes, que vieram desta realidade de sacrifício de animais na estrutura de lei judaica, e que agora creem em Cristo, mas que estavam sendo tentados por alguns que diziam: olha, não basta crer apenas em Jesus, você também precisa sacrificar animais, ou você precisa ser circuncidado, que era o símbolo da aliança de Deus com o povo, onde os meninos com 8 dias tinham o seu prepúcio extraído, aquela pele do órgão genital. Vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam guardar a lei, para que vocês sejam aceitos por Deus. E de alguma maneira o coração destes estava se inflando e confiando na capacidade dessas obras tornarem eles agradáveis ou aceitáveis diante de Deus. O autor então diz: de modo nenhum, vocês não podem ter essa distorção, porque senão a vida relacional de vocês com Deus, ela vai inexistir. E uma vez mais ele exorta dizendo: olha, tende, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Era a estrutura de adoração no tabernáculo, onde existia o santo lugar, apenas os sacerdotes entravam, eram aqueles que representavam o povo diante de Deus, e o Santo dos Santos, apenas o sumo sacerdote entrava, uma vez por ano,
para oferecer o sacrifício a Deus pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Se ele adentrasse no Santo dos Santos de modo indigno, ele era fulminado. Tamanha era, é e sempre será a santidade de Deus. O homem não pode subsistir diante de um Deus tão santo e tão glorioso e tão puro em sua pecaminosidade. A tradição diz então que este sumo sacerdote, ele entrava com uma corda amarrada em sua cintura com pequenos sinos, para que depois de um tempo, se ele parasse de se mover, os sacerdotes no santo lugar entenderiam que ele teria sido fulminado pelo Deus Santos e pelos pecados não confessados, e simplesmente o puxavam para fora. O que aconteceu então? O escritor aos Hebreus diz: olha, essa forma de adoração caducou. Por quê? Porque a promessa repetida em tantos momentos no Antigo Testamento, ela se concretiza. Ela se concretiza quando João Batista está ali à margem do Jordão, olha o Cristo bendito e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cumpre toda a lei em sua obediência ativa, guardando os mandamentos, obedecendo, sendo tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E ele vai para a cruz. E ali no Getsemane e na cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, todo o peso de pecado. E daí, meu irmão, tente imaginar quantos pecados você já cometeu. Com 10 anos de idade, você já tinha uma carreira longa de pecados terríveis, até como homicídio. Os adolescentes podem dizer: eu não, pastor. É verdade, Jesus disse que aquele que olhar para o seu irmão e odiá-lo no coração, já matou. Então, meninos, vocês não estão isentos dessa lista, e nenhum de nós. Imaginem uma vida longa, todos esses pecados estavam sobre ele. Ele sofre a ira de Deus, e é por isso que quando ele clama: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, de uma forma que nós não conseguimos compreender, como diz Calvino nas Institutas, o Pai, em uma eterna comunhão com o Filho, o Pai bendito, o Filho glorioso, aquele que o Pai declarou acerca dele: este é o meu Filho em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Naquele momento na cruz, o Pai olha com ira para Cristo, porque naquele instante ele não enxergava o seu filho, ele enxergava você, meu irmão, com todos os seus pecados. Ele me enxergava em toda a minha pecaminosidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E ele então diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e morre. E ao terceiro dia ressuscita dentre os mortos, conquistando o preço final da nossa redenção, do nosso resgate. É exatamente isso que o escritor aos Hebreus está dizendo: olha, não são as vossas boas obras, não é a vossa bondade, não são as vossas caridades que os torna aceitáveis e que os faz igreja, corpo de Cristo, noiva de Cristo. É exclusivamente o sacrifício que ele ofereceu na cruz do Calvário como preço para a vossa redenção. E nesse sentido ele vai dizer: olha, por isso, irmãos, com intrepidez, com ousadia, entrem no Santo dos Santos. Aquele lugar que apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, trêmulo, podendo ser fulminado a qualquer momento. Nós podemos entrar. Por quê? Porque na justificação, a justiça de Cristo foi lançada na sua conta, meu irmão. A cédula que era contra nós foi rasgada, a dívida. Sabe aquela dívida impagável que você diz: olha, desisto, não vou pagar nunca. Cristo, ele pega, ele rasga a cédula de dívida e credita mérito na sua conta.
Ao invés de uma conta negativa diante de Deus, hoje nós temos crédito, e por isso somos chamados de justos, somos chamados santos, somos chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso por meio do que Cristo fez por nós. E o autor diz: olha, vocês podem entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não é uma obra barata, não é aquele convite de alguém que não tem prestígio e diz: olha, venha de qualquer maneira, de qualquer jeito. Não, é pelo preço do sangue vertido, pelo sacrifício vertido. Semana passada minha esposa compartilhava que, enquanto dava aula para o filho de um dos nossos irmãos, ela falava exatamente do amor do pai em entregar o filho para morrer. E aquele menino de 8 anos diz: mas tia, como pode um pai que ama tanto um filho entregar assim para morrer? Eu não entendo. Se o meu pai fizesse isso comigo, eu sentiria. Este amor incompreensível que ele manifestou por nós, não apenas o pai, mas o próprio filho. Ele disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou, por amor às minhas ovelhas, por amor aos meus escolhidos. Foi por amor a mim, a você, a nós, que ele abriu mão de toda a sua glória e se faz carne para nos resgatar e nos colocar novamente na presença de Deus. Você consegue compreender o seu valor? O valor que a sociedade não dá, o valor que a empresa não dá, o valor que às vezes a família estendida não dá, às vezes a própria família nuclear não reconhece. Cristo, ele reconheceu a plenitude do nosso valor, dando a sua própria vida e nos unindo novamente com Deus. Se alegre com isso, meu irmão. Exulte com esta obra tão gloriosa, tão esplendorosa. Eu preciso compreender que foi um preço extraordinário, e que é exclusivamente por estes méritos que nós temos acesso à presença de Deus. E aí ele diz no verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele pega a imagem da separação do santo lugar com o santo dos santos, onde tinha a cortina, um véu, que quando Cristo, ele morre, e ele completa a sua obra, o texto sagrado nos diz que lá no templo em Jerusalém, este véu que estava lá no templo, foi rasgado de alto a baixo. O próprio Deus rasgou. O próprio santo Deus rasgou aquilo que impedia, através do sacrifício do Cristo encarnado, da obra dele, realizada por nós. Nós sabemos, irmãos, que as heresias, elas só mudam de nome. E assim como esses crentes no primeiro século estavam tentados a confiar nas suas próprias boas obras, na sua performance, todas as religiões, escutem bem isso, todas as religiões, a parte do verdadeiro cristianismo, afirmam que a salvação, a promoção, a reencarnação, a paz plena vem através das próprias boas obras, do próprio sacrifício. Você precisa fazer isso para que a divindade lhe dê aquilo. Você precisa se submeter a isso para que então você alcance aquilo outro. É uma troca. Apenas o verdadeiro cristianismo diz: olha, vocês não podem fazer nada, porque as vossas obras estão manchadas pelo pecado, mas Cristo fez. Vocês precisam crer, confiar de todo o coração, que quando ele bradou, está consumado, tudo o que era necessário ser pago para a nossa salvação, o foi ali. O que necessitamos é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu na cruz, ressuscitou dentre os mortos, e que um dia foi assunto aos céus, e um dia voltará para buscar aqueles que nele crê. Você crê nisso? Isso é essencial para poder fazer parte da igreja de Deus. Os crentes que não compreenderam estavam num convívio da igreja cheios de empáfia, cheios de arrogância, vaidosos, acreditando que eram tão bons, mas tão bons,
que Deus resolveu escolhê-lo e eles estavam ali. Eu já ouvi de pessoas dizendo, não, eu já era uma pessoa que amava muito a Deus, eu só fui para a igreja para melhorar um pouco isso. Ou eu só fui para a igreja porque ali tinha um lugar legal, mas eu já caminhava com Deus, ó. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Mentira, engano do inferno. Você não era bom, você não caminhava com Deus, você não tinha bondade alguma. Foi tão somente quando o bom pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás dessa aqui, ou dessa aí, ovelha rebelde, e com seu amor glorioso lhe alcançou, lhe deu um novo coração e pagou o que era necessário para que você estivesse aqui. Isso é fruto do amor incondicional de Deus. Seja grato e se alegre com essa verdade. Compreendendo isso, agora eu entendo que fazer parte e me relacionar com a noiva e ser corpo de Cristo é um privilégio que não é meritocrático, é fruto da graça. E a partir dessa compreensão, em segundo lugar, para ter esta relação saudável, eu preciso estabelecer uma cultura de relacionamentos espirituais que me leve ao crescimento. Entendendo o que Cristo fez, eu preciso estabelecer uma cultura de relacionamentos espirituais que me levem ao crescimento. Olhe para o versículo 24, 23 e 24, ele diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao quê? Juntos? Ao amor e às boas obras. Uma vez que na ordem da salvação, Cristo, Deus, o Pai, me elegeu, e eu não participei, Ele me justificou, ou melhor, Ele me regenerou, me deu um novo coração, eu não participei, Ele colocou fé no meu coração, a fé salvadora, eu simplesmente criei nesta fé genuína que Ele já colocou disponível no meu coração, e Ele me justificou, me declarou justo, eu também não participo. Mas a partir deste momento Ele começa a me santificar, que é tanto um ato, onde nós fomos separados por Deus, mas também um processo. E nesse processo de fazer parte da família de Deus, assim como o casamento que nós mencionamos, que está fundamentado em princípios, ele precisa também ter intencionalidade para que esses princípios sejam cultivados, para que a qualidade relacional não caia, para que os valores sejam rememorados e assim eu possa caminhar com qualidade. Essa é a vida na igreja. O escritor aos Hebreus, que estavam sendo tentados, ora, a igreja era um lugar hostil, fazer parte da igreja era ter a rejeição de muitos, era ter a perseguição, e alguns autores acreditam que a primeira perseguição que proporcionou a diáspora ali, em Atos capítulo de número 7, 8, capítulo 8, já estava vigente aqui. Então não era tão confortável assim, seguro, estar junto com outros que também foram alcançados por esta obra. Mas o escritor os exorta dizendo: olha, vocês precisam guardar firme essa confissão de fé, mas também considerem uns aos outros. Que tipo de consideração o autor estava falando? Certamente, irmãos, era uma menção àquilo que o nosso Cristo já havia estabelecido como o maior de todos os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento ligado ao maior era amar o próximo como a nós mesmos. É claro que isso tem uma abrangência que não se restringe à igreja, mas começa na igreja. Começa com aqueles que também foram alcançados e que é parte do meu corpo. Em alguns momentos nós encontramos no Novo Testamento metáforas sendo utilizadas para representar a igreja. E a que eu mais gosto é a do corpo. Quando Paulo escreve aos coríntios, que estavam brigando entre si, competindo entre si,
ignorando uns aos outros, debochando, se achando mais espirituais do que outros. Paulo diz: olha, vocês não estão entendendo, vocês são um corpo, e se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem juntos, eles se solidarizam. Se você tem uma unha cravada, meu irmão, é desse tamaninho, mas quando está muito inflamado, e quem já sofreu aqui, precisou extrair, sabe, é uma dor miserável. Você não consegue nem se concentrar, porque ela fica ali latejando, bum, 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 e você quer se concentrar em alguma outra coisa, mas não consegue, porque a dor não deixa, é um alerta no mecanismo de defesa de que algo não está bem e que precisa ser tratado. A Bíblia então nos mostra o valor que temos como igreja, como corpo, e para valorarmos e termos esta boa relação, Paulo então nos mostra algo essencial: nós deveríamos estimularmos ao amor uns aos outros. Isso é uma menção daquilo que chamamos de grande comissão. Antes de ser assunto aos céus, o Senhor, Ele exortou seus discípulos dizendo: olha, ide por todo o mundo e façam matetés, discípulos de todas as nações. Aqueles homens eram simples, a maioria pescadores, mas eles sabiam muito bem o significado do termo. Não era simplesmente juntar todos num lugar, cantar algumas músicas, ler um texto e depois dizer: olha, vocês estão liberados e cada um viva a sua vida. Não. Eles foram escolhidos pelo próprio mestre, os mais improváveis, aqueles os quais o mundo olhava e não tinham apreço nenhum, foram escolhidos, separados, conviveram. Durante 3 anos e meio, conviveram com tempo de qualidade, ouviram acerca do amor e da glória eterna, viram este amor encarnado, exemplificado, foram admoestados a fazer, foram observados, foram corrigidos quando fizeram errados, e agora foram enviados para fazerem outros discípulos. Para que nós possamos, irmãos, ter uma vida de relacionamento saudável com a igreja, nós precisamos olhar para esse texto e entendermos que se nós não considerarmos a vida de discipulado na igreja local, nós perderemos o prazer do convívio muito rápido. Nós precisamos de relacionamentos com outras pessoas que foram igualmente alcançadas e que possamos crescer juntos como discípulos. Além dos 12, nós encontramos outros homens simplesmente praticando o que Cristo disse. E já falamos no domingo à noite, numa perspectiva de mentoria, mas aqui nós abrangemos para o discipulado, o que envolve não apenas a instrução de um momento, a orientação acerca de uma decisão, envolve caminhar junto, compartilhar vida, ou como nós utilizamos aqui, o life on life, é a vida na vida do outro. Como Barnabé pôde, quando todos olharam com desconfiança para Saulo, e ninguém quis arriscar, Barnabé coloca Saulo debaixo do braço e o leva para Jerusalém, e investe na vida daquele homem. Todos nós chegamos ao sermos alcançados num processo de santificação, e é uma questão de tempo, assim como no casamento, onde no namoro você mentiu bem muito para sua noiva, meu irmão, mostrando uma educação que não era habitual, mostrando uma forma polida que não era a comum, e depois de pouquinho de tempo de casamento você foi se soltando, e soltando, e soltando. E aí quando vai soltando tudo, aí você se revela quem você realmente é. A vida no convívio da igreja, alcançada por Cristo, traz essas demandas. Você que chegou agora há pouco, e vê tudo belo, perfeito, harmônico, um sorriso largo, conviva, meu irmão, você vai encontrar pessoas convertidas, mas ainda com muitas demandas e áreas que precisam ser transformadas. A começar deste pecador que vos fala aqui. Mas é exatamente nesta relação
que nós crescemos como igreja, diferente do relacionamento utilitarista deste mundo, onde as pessoas usam umas às outras, e quando não tem mais nada que me interessa, eu descarto. Não. É edificarmos uns aos outros em amor. Como Jesus disse em Mateus 22, 37, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, e ame também o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me prender apenas a fazer algo na igreja, a realizar um serviço na recepção, no ministério de missões, na ação social, mas não desenvolver relacionamentos significativos de discipulado, eu posso estar trabalhando muito na igreja, preste atenção, eu posso estar trabalhando muito na igreja e ter uma vida espiritual raquítica, e ter uma comunhão com Deus quase que inexistente, porque eu não desenvolvo relacionamentos que me fazem crescer no padrão que Deus estabeleceu. O grande pastor norte-americano Mark Dever, ele nos faz uma exortação acerca disso. Ele diz: a infraestrutura e as obras internas das nossas igrejas oferecem mais do que abrigo suficiente para que a pessoa focada em obras se esconda do evangelho. De fato, os membros mais ativos de sua igreja podem ser os menos espirituais. Então, se o ativismo do serviço me rouba a intencionalidade de me aproximar de alguns irmãos e crescer junto com eles, então eu lhe digo, meu irmão, faça menos e cresça, porque no reino de Deus o ser vem antes do fazer. Não adianta produzir muito no convívio enquanto a imagem de Cristo não está sendo refletida gradualmente através da minha vida. E nós precisamos ter este propósito. Se você ainda não faz parte de um grupo de discipulado que precisa ser convidado, se una a outros irmãos para orar, para compartilhar experiências de vida à luz da palavra. Eu fiquei tão feliz quando uma irmã me disse que o ECO, e é um pequeno grupo, encontrar, compartilhar e orar, a nossa igreja tem ecos para todas as faixas etárias, desde adolescentes até a terceira idade, que é o maior de todos, da terceira idade, 40 membros, dona Terezinha? Isso não é um eco, é uma congregação na terceira idade, mas onde eles compartilham. E essa irmã dizia: olha, nós estamos lendo juntas um livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e nós compartilhamos, trocamos ideias e crescemos. Essa irmã estava tão entusiasmada, e está, que compartilhava com um grupo de missões, olha como nós fomos abençoados. Isso é relacionamento intencional. Se reúna para um cafezinho, mas que este cafezinho tenha a intencionalidade de compartilhar uma leitura bíblica, de compartilhar um texto bíblico, de compartilhar uma experiência difícil e orar, e assim, irmãos, nós passamos a viver isso. Citando novamente o Dr. Hendricks, ele conta que na sua igreja de origem, no livro que mencionei semana passada, As Iron Sharpen Iron, como ferro ao ferrafia, ele disse que quando chegou na sua igreja de origem, já nos seus 60 e tantos anos, como um pastor consolidado, uma senhorinha que o conheceu como criança, 85 anos, o abordou e disse: olha, Hendricks, eu não tenho muito tempo para perder, então me diga logo quais foram os 3 últimos livros que você leu e que lhe impactou. Vamos sentar aqui e vamos discutir. Por que eles te impactaram? O que isso falou ao seu coração? E ali ele ficava 1, 2 horas compartilhando de princípios e reflexões bíblicas, crescendo junto com aquela senhora. Um mês depois do último encontro, essa senhora vai dormir na casa da filha e naquela madrugada ela é chamada pelo Senhor. A filha liga para o Dr. Hendricks para ir ao funeral, e quando ele chega lá, ela diz: olha, este é o diário dela, veja o que ela escreveu ontem à noite, antes de partir para a glória. E naquele diário estava: minhas metas de crescimento espiritual
para os próximos 10 anos. Com 86 anos. Ela não sabia que o Senhor a chamaria, mas ela tinha objetivo. Ela queria crescer espiritualmente na vida, no convívio da igreja. E isso passa na relação uns com os outros, para estimularmos ao amor e às boas obras. Este convívio não pode estar focado apenas em nós, porque afinal de contas, igreja, eclésia ou eclesia, significa chamados para fora. A igreja em Jerusalém, quando estava muito confortável na comunhão e no partir do pão, Deus permite uma perseguição para vir uma diáspora e eles se espalharem mundo afora e alcançarem os perdidos. Toda essa intencionalidade deve estar focada também na caridade, no amor, na compaixão, no serviço aos perdidos, a fim de que nós possamos demonstrar este amor àqueles que não conhecem. Então, no seu pequeno grupo, escolha. Talvez você não pode abençoar 100 famílias, mas uma família. Escolha alguém. Demonstrem amor. Compartilhe pão, necessidades de vestimentas. Visite presos. Vá com o seu pequeno grupo a um presídio feminino, minha irmã. Vá falar da palavra de Deus. Às vezes nós nos centramos tanto em nós que perdemos a beleza e o prazer de sermos discípulos que demonstram o amor de Cristo. Qual foi a última vez que você fez isso? Nunca fiz, pastor. É por isso que às vezes nós perdemos então o entusiasmo, porque não compreendemos o que é ser igreja. Se engaja ao ministério de missões, ação social, mas que o seu convívio na igreja faça disso algo constante, contínuo, e não apenas em ações pontuais. Em terceiro e último lugar, irmãos, para termos essa relação saudável com a igreja, além de compreender a obra de Cristo e crermos exclusivamente nela, promovermos vidas centradas ou relacionamentos espiritualmente saudáveis, nós precisamos promover vidas centralizadas na igreja local. Precisamos ter tudo isso convergindo para a igreja local. Veja o que ele diz no versículo de número 25. E aí eu peço para lermos juntos novamente. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nesse ponto, é importante enfatizar que o escritor aos Hebreus, ele está tratando de uma dificuldade que esses crentes enfrentavam. Devido à perseguição e à hostilidade e ao desgaste, alguns estavam abandonando o convívio da comunidade como um todo, estavam se encontrando isoladamente com um, com o outro ou com o outro. Afinal de contas, o Senhor não havia dito onde tiverem 2 ou 3 no mau uso, reunidos no nome dele, ali ele estaria presente? Então, será que era necessário se reunir com a comunidade como um todo que estava naquele lugar? Muitos membros estavam abandonando isso, e ele já exortou em outros lugares a carta. Capítulo 3, no versículo 12, no versículo de número 13 do capítulo 3, ele diz: olha, encorajai-vos uns aos outros diariamente, de modo que nenhum de vós seja endurecido pela aparência enganosa do pecado. Então, ao longo da carta, ele já vem admoestando: olha, estejam juntos, se encorajem, edifiquem uns aos outros, cresçam, desenvolvam a vida de discipulado, mas tudo isso convergindo para a vida na igreja local. Em certa medida, num uso correto, nós concordamos com Cipriano de Cartago, um dos pais da igreja, onde no século V disse: ninguém pode ter Deus por pai se não tiver a igreja por mãe. Não a igreja, a instituição, tendo a membresia como pré-requisito para a salvação. A ideia é impossível ter um relacionamento saudável com Cristo se eu não tiver um relacionamento saudável e contínuo com a noiva de Cristo. Eu preciso fazer parte dela. O autor, então, ele exorta, irmãos, e aqui cabe uma observação naquilo que Calvino disse sobre estes versículos no século XVI. Afinal de contas, conviver na igreja local apresenta as nossas limitações
e as nossas limitações fazem com que nós venhamos nos chocar, venhamos nos desgastar. Se você nunca se chocou com ninguém aqui na igreja, meu irmão, de duas uma: ou você não está se relacionando com uma igreja, ou você não está aqui há tempo suficiente. Mas, se você está se relacionando devidamente e começou intencionalmente a desenvolver relacionamentos, pode ter certeza, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali haverá conflitos. Está na Bíblia? Desse jeito não, mas é uma verdade inegociável. Os conflitos surgiriam. Então esses crentes estavam abandonando o convívio da igreja local, e Calvino diz o seguinte acerca desta tendência, presta atenção: há tanta irritação em quase todo mundo, que os indivíduos, se pudessem, fariam de bom grado suas próprias igrejas para si mesmo. Já pensou? Igreja italiana, de Ítalo, não é? Igreja alisoniana, igreja clintoniana. A cada nome, não existe a igreja wesleyana em homenagem a John Wesley. Imagina uma igreja com seu nome, andreana. Esse é o egoísmo do nosso coração, porque em nossas opiniões e ponderações, às vezes nós, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado, está errado. Acho que não dá para mim não. Espiritualizam ainda: eu sinto que o meu tempo aqui está chegando, o Senhor me chama. Deixe de hipocrisia, meu irmão. O Senhor te chama para mudar o coração egoísta e entendermos que assim como o meu irmão tem demandas, eu também o tenho, e eu preciso crescer junto como igreja e edificarmos o corpo de Cristo. Na diversidade, nas diferenças, não abandonarmos o local onde Deus nos chamou. Na igreja militante, isso é uma realidade incontestável. Esses crentes precisavam entender que estes problemas que eles enfrentavam eram oportunidades de crescimento no processo de santificação, assim como nós, e precisamos centrar na igreja local. Alguns movimentos surgiram ao longo da história, onde desgostos ou discordâncias com questões secundárias e não com questões primárias. Se uma igreja nega a divindade de Cristo, se uma igreja nega a inerrância da palavra de Deus, se uma igreja nega a realidade dos sacramentos, se uma igreja nega aquilo que nós chamamos de primário, saia dela, ela deixou de ser igreja. O Senhor removeu o candeeiro. Mas se são questões que nós chamamos na teologia de secundárias, meu irmão, porque a igreja decide ter uma luz branca e não uma luz amarela, porque a igreja decide funcionar em um galpão e não com um templo medieval. Isso são análises periféricas que não podem ser determinantes no nosso crescimento e na nossa intencionalidade de fazermos parte. Nós precisamos estar ali, precisamos focar e centralizar tudo para a igreja local. Movimentos até de discipulado, evangelismo, missões, que nós chamamos de instituições para-eclesiásticas, fizeram com que muitas pessoas dissessem: não, eu sirvo ao reino, mas não preciso estar na igreja local, porque eu já sirvo numa agência missionária, eu sirvo num grupo de crentes de ação social. Não substitui o convívio da igreja. Você pode fazer parte do melhor grupo de discipulado e de ação social. Se isso não estiver voltado para a vida de comunhão e crescimento na igreja, a nossa relação com a igreja invisível de Cristo não está saudável. Por isso nós precisamos entender que, assim como no casamento, limitações ou defeitos se mostram com o tempo e nos desgastam nas relações, na vida da igreja, como mencionamos, isso irá acontecer. Como reagir? Romper? Tratar com indiferença? Se a igreja for grande o bastante que nos couber, sem que eu me relacione com A ou B, ok, senão eu saio dessa igreja local e vou para outra.
por quantas igrejas você passará na sua vida? Por quantas, meu irmão? As aulas retornaram recentemente e todos os nossos filhos convivem com os colegas de classe, provavelmente mais tempo do que convivem conosco. Eles passam 5, 6 horas com eles de segunda a sexta. E todos eles têm os seus melhores amigos. E a minha filha do meio, Nicole, de 9 anos, tinha uma melhor amiga no passado e sempre juntas. E na segunda-feira, eu, como hábito, pegando na escola, perguntei como é que estão os seus amigos. Ela disse: papai, fulana não é mais minha melhor amiga. Ela escolheu uma outra melhor amiga para ela. Eu disse: foi mesmo, Nicole, foi. Mas eu já estou procurando outra melhor amiga. Eu disse: está certo, filha, está certo. Isso foi segunda. Na quarta-feira eu vou buscá-los e quando eu entro na escola, eu vejo Nicole com a então ex-melhor amiga abraçada e com os rostos colados, as bochechas encostadas. Em 2 sorrisos largos, eu me contive, com discrição. Quando entramos no carro, eu disse: e aí, Nicole, vocês fizeram as pazes? Ela disse: é, papai, é muito triste viver brigado com alguém, e você, afinal de contas, está na mesma sala, e está vendo a pessoa, é ruim para o coração. Pessoas que não fazem as pazes devem viver muito triste, né, papai? Eu disse: é verdade, filha. Nós precisamos trilhar este caminho para sermos igreja e termos relacionamentos saudáveis na igreja de Cristo. Por isso, meu irmão, se algo aconteceu que lhe desgostou com a igreja e com a noiva do Senhor, como os casamentos que se desgastam com o tempo, talvez você nem identifique algo pontual. Foi o tempo. Trilhe este caminho de resgate. Talvez a sua fase de vida mudou, você não tem mais o ativismo de um ministério que servia, afinal de contas você ficou na mocidade até os 35 anos, o pastor Kilvin querendo lhe segurar, mas você já fez 40 e ficou feio, cabelo branco, barba branca, e você no meio dos jovens ali se vestindo como adolescente, não combina. A vida muda, as fases mudam, mas entenda que Deus sempre tem novas oportunidades de serviço, mas com qualidade relacional, com qualidade na família. Hendricks conta que os filhos, quando pequenos, tinham uma brincadeira de ir no closet do quarto dele e na parede ele media o crescimento dos filhos. E a segunda filha diz para ele: papai, numa viagem que ele faria e ficaria 1 mês fora, eu prometo para o Senhor que nessa sua viagem eu vou crescer. E ele disse: tá bom, filha. Depois da viagem ele chega em casa, nem lembrava mais, ela pega o pai pela mão e diz: papai, o senhor precisa vir comigo, nós precisamos ver o quanto eu cresci, porque eu cresci. E quando ele então vai lá no closet, marca, comparando com a marca anterior, ela tinha crescido 2 milímetros. E ela pulava, exultava com os braços levantados, disse: está vendo, papai, eu não disse que eu cresceria? E singelamente ela para, olha para o pai e pergunta: papai, por que as pessoas adultas param de crescer? O pai dá uma resposta qualquer, mas depois essa pergunta retorna à sua mente numa reflexão mais profunda. Por que as pessoas adultas param de crescer? Porque a igreja de Cristo para de crescer. Não numericamente, não em ministérios, mas como igreja, em valores, em princípios, em prioridades. Não importa se você tem 40 anos, 50 anos de vida cristã, como aquela senhorinha, estabeleça as suas metas de crescimento, mesmo aos 85. E isso começa com um relacionamento saudável com a igreja. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos porque em Cristo nós nos tornamos quem jamais seríamos. E também em Cristo nós recebemos essa família maravilhosa, todos ainda em obras, todos ainda num processo de transformação. Mas ajuda-nos, Senhor, a fazermos da Tua igreja e da Tua noiva
um lugar de proclamação, e proclamação não apenas em culto, mas nas nossas vidas, no convívio, no crescimento espiritual, na edificação uns dos outros. Ajuda-nos, Senhor, que esta edificação se derrame em boas obras, em caridade, em compaixão, em ajuda, em proclamação aos perdidos, e que tudo isso, Senhor, venha se centralizar na igreja local. Que nós não possamos, que nós não venhamos, Senhor, caminhar na direção onde muitos abandonam em seu orgulho o convívio da congregação, a vida na igreja, a submissão à autoridade, substituam o culto ao Senhor por outras demandas que não glorificam a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a crescermos como igreja. Ajuda-nos, Senhor, como igreja presbiteriana de Tambaú, a sermos sim uma comunidade de corações amigos e braços abertos como somos, mas que possamos crescer diariamente nesta realidade. Ajuda-nos, Senhor, aqueles que estão desgastados pelo tempo, desanimados, que recebam do Teu Espírito poder, graça e alegria para se restaurarem, para serem restaurados à comunhão, ao crescimento, que não venhamos, Senhor, estar estagnados e sucumbirmos. Ajuda a Tua igreja, pelo poder do Teu Espírito, porque foi o Senhor quem nos prometeu: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. O Cristo bendito, que um dia foi, mas disse também: eu voltarei para buscar a noiva, ataviada, vestida, e nós, igreja noiva, nos encontraremos com o Senhor nos ares, nos encontraremos e viveremos eternamente em comunhão, sem lutas, angústias, choro ou dores, exultaremos em Tua presença. Ajuda-nos, Senhor, como igreja militante, a não perdermos essa esperança. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.